Boa noite, Silvana, Maria de Jesus, Monize, Anne, as outras pessoas que eu não consigo ver, a Bárbara. Boa noite a todos. E Paulinha. Ó, primo Miguel tá falando que eu tô bonita. Ei, primo Miguel, boa noite. Tudo bem, meu querido? Pois é, hoje eu tô aqui de vermelho, né? Acho que o vermelho dá uma ajudada, não dá? Um pouquinho frio, pegar uma blusa de frio vermelho. Boa noite, primos. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Silvana. Boa noite, tantas pessoas amadas. Boa noite, o povo da minha família. Boa noite, povo da minha comunidade. Olha, a blusa tá brilhando como eu. Que legal. Ó, até brilhinho aqui, Paula. Não foi você que fez, não, ó, fui eu. Tá vendo? Tá de brilhinho também, ó. Brilhinho na unha. Só faltava ser uma unha vermelha também, né? Ei, Márcia, Polly, Rose, Rosânia Goulart, Marta, o pessoal EB, Leila, pessoal aí de Rio Pomba, pessoal de BH, pessoal do Oeste Paulista. Tá vendo aí, ó? Me inspirando aí, né? Nas Paulas, na Ana Paula e você aí, ó. O povo que gosta de brilho, né? Gente, muito bom estar aqui, né? Essa semana falamos bastante sobre a questão do perdão, a necessidade do auto perdão. Ei, Adriane, Juliana. Ei, Ju, peguei seu WhatsApp, tá? Vou te dar umas orientadas aí para esse momento que você tá passando. Maria de Lourdes, Milane, eita, que delícia, gente. Vocês não sabem como que é bom, Ana. Vocês não sabem como que é maravilhoso ver vocês entrando aqui, o nomezinho de vocês aqui na tela. É muito bom estar junto, viu, gente? Então, o Cláudio, o esmalte ontem era roxo, hoje eu ainda pus um brilhinho em cima do roxo. Eu falei, não, tem que ter uma coisinha diferente para o momento da live, né? Aí eu pus o brilhante aqui em cima do roxo. Vivi, Bárbara, Edna. E Rosângela, o norte do país aí, né? Que delícia. Neuza. Sueli! Ê, Sueli! Gente, cadê a Sueli, né? Sueli tá sempre aqui, né? Obrigada. Olha, gente, hoje eu não estou no meu lugar tradicional. Espera aí que o telefone caiu, que eu tô aqui tentando ajeitar uma forma melhor. Eu estou no mesmo lugar, só que... Ei, Emerson! Vivi! E o neném? Cadê o neném? Tá chegando o neném? É Júlio, não é? Olha só. Ei, Raquel! Eu não estou. Olha, a Poliana de Teixeiras. Hoje eu estou no mesmo lugar, no mesmo cômodo, mas eu não estou naquele cantinho onde eu faço o cenário, mas eu separei uma coisa aqui para vocês. Ele não caberia no meu cenário, porque ele é grande, mas eu vou mostrar aqui para você. Até agarrou aqui. Eu vou explicar aqui para vocês. É um papagaio. Vou contar a história do papagaio. Ó, o Nicolas já tá aí na porta já, né? Nicolas já tá chegando. A Cibele, chega aí também, Cibele. O Nicolas tá chegando aqui no mundo, né? Cibele tá chegando aqui na nossa live, Thiago. Eu não tô aqui naquele mesmo cantinho porque em plena pandemia
Estamos fazendo algumas mudanças aqui, não mudanças de reforma física, depois eu conto as novidades. Não hoje, né? Deixa as novidades para um pouquinho mais para frente. Mas nós estamos aqui mexendo em várias coisas e o canto lá onde eu falo para vocês está lotado de coisas ali que nas arrumações todas não deu tempo de mexer. Mas eu estava aqui pensando, gente, será que eu mostro para eles o papagaio? Essa história do papagaio aconteceu essa semana, né? Algumas pessoas aí já sabem. Mas eu quero dizer assim que o fato de não ter meu cenário hoje, eu falei, gente, eu vou ficar sem cenário atrás, então hoje à noite mostrar o papagaio e explicar para eles. Mas vamos lá. Estamos na semana do perdão, não é? Da semana de falar do perdão, porque na verdade o perdão deve ser o tempo inteiro e o perdão ele deve ser assim com algo muito com discernimento, ok? Por quê? Porque também a gente não pode perdoar rapidamente alguma coisa que seja tão abusiva, porque senão a gente novamente vai ser alvo daquele abuso. Da mesma maneira que nós também não podemos ter um excesso de pena da gente, até porque pena nem é arrependimento, né? Falar, ah, não, mas eu errei, mas tá tudo bem. Semana incrível, né, Raquel? Como eu falei pra você, né? O Espírito Santo tá terrível. O Espírito Santo tá terrível. Ai, gente, é tão engraçado, né? Porque engraçado, né, Cláudia? Cláudia Gomes. Eu gosto dessa palavra, né? É tão curioso, né? Porque a gente vai ficando feliz, né? De ver quanto que a graça já está disponível. Chegou atrasada, né, Dia? Mas tá aqui, que maravilha, que bom, né? Teve algumas pessoas que já me mandaram assim. Tô na aula de pós-graduação, tô na última aula, tô na semana de prova. Eu acho bem bacana que essas pessoas, né, vão falando, porque é aquele carinho que tem com a gente, né? Ah, vou ver sua live depois. Enfim, né? E nós estamos aí, apesar da pandemia, com muitas pessoas fechando o seu semestre, né? Suas formações, e é isso aí mesmo. E a live agora ela fica no feed, né, do Instagram, então dá para pessoa acionar aí no momento que for favorável, não é? Mas aqui, Raquel tá falando ali do Espírito Santo, antes de eu entrar nesse tema do perdão, eu queria só dar um pequeno depoimento. E eu depois quero até trazer, né, aqui na live, mais pessoas que trabalham comigo. E uma delas, né, vocês sabem, minha sobrinha Mariana, né? E Mariana é uma pessoa. Olha só, gente, eu tô muito chique, hein, Adriana? Você parou de fazer a janta, deixa eu ir lá escutar a Raquel. E tchau, a hora que eu for voltar lá para fazer a janta vai estar até melhor, né? Porque vai estar cheio de bênçãos, assim. Então, Mariana, minha sobrinha, né? Uma pessoa maravilhosa, psicóloga e Mariana tem 25 anos, é de uma outra geração, né? Eu tenho 50, Mariana 25. E embora nós irmãos, ou seja, os tios dela e o próprio pai, sempre muito ligados ao engajamento religioso, né? Fundamos a Raízes, que é um grupo de espiritualidade cristã, Mariana, ela não tem essa caminhada, né? Tão forte assim, claro que pratica uma religião e tudo, mas ela fala assim, mas eu não conheço ainda o poder de Deus. Obrigada, Adriana, muito obrigada. E ao longo desse período eu falo, não, querida, mas a sua caminhada com Deus ela vai sendo aprofundada pouco a pouco, você vai ter seu próprio caminho. Não se preocupe de ficar copiando modelos, você precisa descobrir a sua caminhada. E eu quero até depois trazê-la aqui
para vocês que têm essa dificuldade, talvez, de encaminhar, né, seus filhos para uma vida de engajamento, eu acho que a gente pode bater um papo aqui, como que muito dessa troca, desse respeito que há entre nós que temos um engajamento muito forte e ela que nem tanto, mas a gente tem uma troca respeitosa, né? E eu já falei isso aqui com vocês, que a família de meu pai, uma família que não tinha uma origem católica, né? A minha avó, ela converteu ao catolicismo, sei lá, já era até idosa por causa de Nossa Senhora Aparecida. E essa família, então, ela tem tendências religiosas muito diversas, assim, na nossa família existem vários tipos de denominações cristãs, evangélicas, existem católicos, existem espíritas, existem aqueles que não são nada, né? Mas é impressionante como que existe um respeito. É bem interessante, por exemplo, em tempos que a gente fazia churrasco, né, em família, porque agora a gente já não, nem tá tendo isso, né, gente? Os churrascos da família de meu pai, então tem aqueles que são adventistas, jeovás, então eles não comem carne de porco, mas tem aqueles que não comem carne nenhuma, e tem aqueles que não bebem de maneira nenhuma, outros bebem, enfim. Mas como que existe um respeito, né? Em nenhum momento nesse ambiente familiar há um deboche, porque o fulano está, que bobagem, come essa carne, que bobagem, toma cerveja. Não existe um deboche, não existe uma ironia, não existe um desrespeito, né? São pessoas, e eu com muito orgulho digo que faço parte dessa família, porque são pessoas respeitosas, né? Não existe uma discussão por causa de religião. E é bem legal, assim, que quando tá organizando o churrasco, já fica pensando, não, mas o fulano que não come a carne por causa da religião dele, mas o ciclano que não sei o quê. Então, tem lugar para todo mundo, né? Na seara de Deus, vamos falar assim. E então, Mariana é essa pessoa que ainda tá fazendo os seus passos, assim, muito iniciais nesse aprofundamento, né? E aí tem acontecido várias coisas, né? O fato dela ter gravado comigo e participado da confecção do workshop 3D, quando eu fui falar da dimensão do espírito, estudando sobre isso, né, para poder gravar o workshop 3D, deu vários insights na mente dela sobre a caminhada espiritual, isso te ajudou muito, né? E aí ela, especificamente, ontem ela trouxe uma questão, né? Que é o seguinte, ela teve acesso ao auxílio, né, do governo e cadastrou e tudo. Mariana, ela tem um problema, como eu tenho também, e tenho que trabalhar, que é a questão da desatenção. A gente é bem desatenta, né, com certas coisas. Outras coisas a gente é extremamente ligado. Então esquece muito objetos, esquece senha, esquece que tinha que pagar aquela conta naquele dia. Tem muitas coisas assim. E aí Mariana fez o cadastro, né, para poder, enfim, receber o benefício e tal, teve uma senha X. E aí quando foi ontem ela estava muito agitada, porque ela esqueceu a senha. Não tem nada que me faz lembrar a senha, tia. E amanhã então eu vou ter que ficar 3 horas na fila da Caixa Econômica. E eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, então aquele estresse, né? Mas olha, a culpa, eu não devia ter esquecido a senha. Por que eu esqueci a senha? Esse negócio da minha cabeça que esquece tudo. Olha bem, que coisa interessante, né? Que coisa curiosa, né? Você vai mergulhando em autoacusação, uma coisa tão corriqueira, coisa do dia a dia. Aí eu tô vendo ela bem aflita e eu falei para ela assim: escuta aqui, querida, deixa eu te falar. Você fez comigo o workshop 3D, me ajudou a montar, você sabe que a instância do espírito, ela é uma presença em nós. E ela é a forma com que a gente aciona aquele que sabe tudo. Aquele que pode tudo. É o Espírito Santo. Né? Você não sabe a senha, mas o Espírito Santo sabe a senha. Então, ao invés de você ficar se culpando e deitar nervosa, ter insônia, você vai deitar e pedir ao Espírito Santo que te auxilie, que te traga em mente a questão da senha
ou um outro caminho para você não ter que padecer 3 horas na fila da Caixa Econômica amanhã. Ok? E aí, gente, eu falo isso, esqueço. Tipo, falei isso depois da live. Não fico com isso no meu coração. Ah, será que ela vai pedir? Será que ela vai. Não, eu não. Sabe por quê? Quando eu falo essas coisas para uma pessoa, eu tô dando a responsabilidade para ela. A responsabilidade não é minha. Eu já dei a orientação. Falei, ó, você sabe que o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, sabe todas as coisas. Não perca tempo com ficar se culpando, né? Queira sim não ficar 3 horas na fila da Caixa Econômica, não tem nada de problema nisso, de não querer. Tem de problema o seguinte, eu sei, ir lá para a fila da Caixa e ficar lá gritando com os outros, maltratando, tendo ataques de nervo naquela fila, isso tem problema, porque aí acaba com a sua saúde e acaba com a dos outros e tudo mais, né? Mas é lícito que você use um recurso que já é seu. O Espírito Santo é presente em nós. E eu estava falando aqui outro dia, e isso tem a ver com o papagaio, a pipa, que eu vou mostrar para vocês. Estava falando aqui que tudo que envolve a sua vida é de interesse de Deus, né? Tudo. Eu até, sabe, gente, eu tô aqui falando, meu Instagram aqui é Raquel Araújo, psicóloga, né? A minha tônica aqui é comportamento, é emoção. Mas eu tenho falado essa semana bastante de alguns sinais de Deus, né? Vocês até me perdoem se eu tô falando muito. Mas eu não sei, eu acho que isso tem a ver. Pois é, ué, então. É isso aí, Heloísa. Pode usar esse recurso aí e a gente relaxa também, tá? Relaxa, quanto mais a gente relaxa, mais as memórias. Eu vou falar sobre isso agora, daqui a pouquinho, sobre o ressentimento, né? E a questão da perda da saúde. Porque o ressentir, o repensar e o remoer traz muita, mas muita coisa de rigidez, né? No nosso pensar, no nosso músculo, no nosso sentir. Mas aqui, então tô essa semana meio que falando um pouco demais, né, sobre alguns sinais de Deus. Sei lá, deve ser porque é necessário, né? E obviamente eu não estou dizendo aqui, não estou condenando absolutamente ninguém que não tem uma caminhada religiosa, viu? Eu acho que, enfim, isso aí é um caminho de cada um. Eu acho que a gente partilha, não é? A gente partilha e que cai no coração daquelas pessoas que estão precisando. E aí, hoje de manhã, tô vendo ela lá tranquila, né? Tranquila. Mexendo lá no aplicativo da Caixa. Aí eu pensei assim, deve ter dado certo, né? Porque eu não sou muito das curiosas nada, nem perguntei. Porque aí que eu tava falando, eu oriento, eu falo, e a responsabilidade, a partir do momento que eu oriento, a responsabilidade ela é de quem eu orientei. Assim que eu vivo. Claro que se a pessoa precisa de mais uma orientação ou de uma supervisão é outra coisa, mas eu estou falando com uma pessoa de 25 anos que tem toda uma caminhada assim de conviver com pessoas que acionam o Espírito Santo, mesmo que ela não faça isso, mas de certa maneira existe um testemunho, não é verdade? Mesmo que não existe uma pregação na cabeça da pessoa, mas existe um testemunho. Aí eu, né, como eu disse para ela, você sabe que o Espírito Santo sabe toda a verdade, sabe a senha, né? Aí ela bem tranquilona lá, eu falei, esse trem deve ter dado certo, porque ela tá super tranquila e tal. Aí passou um tempo, ela teve que resolver outras coisas, pega e me mandou mensagem, que eu até encaminhei pra Raquel, né? Tia, só queria falar que o que você disse deu certo, né? Consegui resolver o problema da caixa, o Espírito Santo me mostrou. Gente, olha que coisa impressionante, uma coisa que é uma espiritualidade aplicada no dia a dia. Gente, é a mesma coisa, eu falo sempre assim, olha aqui, gente, é como se você tivesse uma super poupança, nem poupança, porque diz que a poupança nem dá tanta coisa mais, né?
mas uma super aplicação de dinheiro e você não usa, não é? É a mesma lógica ou mais. Nós temos muitas oportunidades de ter uma vida de qualidade. Muitas. Olha só, eu elimino a culpa, se eu paro de remoer, não podia ter esquecido a senha, não podia ter esquecido a senha, eu elimino a culpa, aí eu fico mais relaxada. Quando a gente elimina a culpa, a gente entra numa nova instância, que é a instância do merecimento. Não é o merecimento de ser bonzinho, mas é o merecimento de falar, poxa vida, eu errei, é verdade, mas eu mereço uma nova chance. Eu mereço a chance de não ficar 3 horas na fila da caixa, ok? Então são coisas assim que simples, que estão disponíveis e ao mesmo tempo altamente potentes. E aí a gente entra nesse tema de hoje, que é a questão do perdão. Por quê? Porque o perdão, ele não é uma bobagem do tipo, você perdoa pra você ver, você vai levar um pé na bunda de novo. Não, perdão não é pra gente bobo. Vocês desculpa que eu os palavreado, né? Na hora que eu falo umas coisas meio duras. É meio até, assim, muito simplórias, eu diria. Mas é mesmo porque é o dia a dia, né, gente? Eu quero acionar a gente no dia a dia, não é? Então, vamos lá. O perdão não é para alguém que é bobo. O perdão não é para alguém que é fraco, ok? E o perdão, muito menos, é para alguém que é santo. O perdão é simplesmente um acontecimento de limpeza. Você não limpa a sua casa? E se você não limpa, pode ser que você não limpe, mas você tem alguém que limpa. Não é verdade? Você não limpa seu corpo? E olha só, a gente tem essas piadinhas, né, de que francês não toma banho todo dia, por isso que fazem bons perfumes e etc. Não é assim? Agora vamos pensar aqui na demanda. A demanda climática, nós somos de um país tropical, quente. Até o nosso inverno é bobinho, né? Essa coisa fresca que uma blusinha desse tipo aqui já resolve. Porque, na verdade, se a gente tivesse no inverno mesmo, isso aqui não ia adiantar. Inverno, né? Inverno de 1 grau e etc. Então, exatamente porque nós temos um clima muito encalorado e etc., nós demandamos banhos diários, né? É preciso banhos diários ou mais de um banho, é preciso lavar a cabeça mais de uma vez por semana. Agora, se você vai para um local temperado, de clima temperado, com baixas temperaturas, a demanda do banho talvez diminua, ok? É até estranho a gente falar isso, porque brasileiro tá tão acostumado com essa coisa do banho diário, né? Que quando eu falei assim, não, mas em tal país não se toma banho todo dia. Eu falei, não, fulano é porco, etc. Mas eu quero só comparar que eu não tô aqui julgando quem toma banho e quem não toma banho, ok? Eu quero só comparar na questão de, se você tem um clima quente, você tem uma demanda maior de limpeza, ok? Da mesma maneira, minha mãe falava assim, não, agosto é mês de vento, tem que varrer a casa muito mais, tem que passar muito mais pano e etc e tal, porque o vento traz a poeira. Então, talvez em agosto eu tenha que ficar com mais atenção na limpeza da casa. Não tem aquela história assim que quando a gente é adolescente, eu vou falar aquelas palavras duras, a gente fede mais. Então, a história dessa, não, mas adolescente é fedido, ninguém aguenta o chulé, ninguém aguenta o CC, e, né? Não é assim? Então, porque a adolescência, porque está num momento de muita mudança hormonal e etc. Então, é isso. A demanda sempre fará a gente mudar em alguma situação. Não é diferente com a limpeza da mente e do coração, que é o perdão. Então, se eu estou muito demandado, o que é muito demandado? Se eu estou muito precisada de me perdoar, se eu estou muito precisada de perdoar um outro, se eu estou muito precisada de perdoar a Deus porque acho que Ele nunca me dá chance, Ele escuta todo mundo menos eu, ou Ele não podia ter deixado fulano de tal morrer, e são coisas que vêm naturalmente no nosso pensamento, eu preciso então demandar essa limpeza. É mais ou menos como você morar num país quente. Faz sentido para você?
Se você tá num clima quente, você tem que se limpar mais. Se você tá num clima mais ameno, você vai se limpar, mas talvez não precise daquela repetição, ok? Então vamos pensar aqui. Vamos pensar numa mágoa que é um ressentimento, eu já expliquei para vocês essa semana, que venha por um motivo de abuso sexual na sua infância ou adolescência. E o abuso sexual pode não ser exatamente uma coisa completa, do tipo chegou às últimas finalizações de um ato sexual, mas teve uma violação. Violaram a sua intimidade. E você fica com aquilo como um sentimento de desproteção, né? É impressionante como o vítima de abuso, a vítima de abuso, não só a vítima, não estou falando só por ser mulher, porque existem também homens abusados, né? Como que ela também sente culpa, porque no fundo ela acha que aconteceu aquilo com ela porque ela não é boa, e aí a psique vai levando para situações assim muito desagradáveis, né, de culpa, de autoexclusão e etc. Mas vamos pensar que essa situação então de violação ou abuso e repetida foi trazendo, além de um medo da figura que abusou, vai trazendo também uma mágoa. Então vamos supor que seja a figura masculina que abusa da feminina. Então vai trazendo uma mágoa. Eu estou magoada com os homens, eu estou magoada com o pai, com o tio, com o vizinho. E esta mágoa, você vai, né, remoendo. E o que acontece? Aquilo vai enrijecendo a sua forma de pensar, de sentir e de expressar. Pensa que o enrijecimento de uma mágoa, que é o remoer, é como um gesso, né? Hoje em dia se está usando cada vez menos gesso, mas a gente tem o gesso na nossa memória. A gente sabe que o gesso, ele é algo que estava ali molinho, que aí ele foi tomando formato do braço, por exemplo, está quebrado, e aí ele endureceu. A mágoa faz isso, entende? A mágoa vai tomando o formato daquela dor que eu tive emocional. Olha que coisa interessante, não é? A mágoa vai tomando aquele formato. Então imagina que o formato aqui dessa lesão seria no emocional. Homem é abusador. Então a mágoa ela vem e toma esse formato. Homem é abusador, homem é abusador, homem é abusador. E aí? Aí eu cresço. Aí eu viro adolescente, e aí estão lá minhas coleguinhas todas querendo namorar. Hoje em dia são os crushes, né? E etc. Aí eu também quero, porque de repente, sei lá, né? Eu não posso ficar fora dessa, mas eu quero, porque é natural que na nossa adolescência a gente se incline ao outro, porém tem aquele enrijecimento, né? O enrijecimento. Ô, Adriana, a minha aqui tá tranquila, querida. Infelizmente, acho que é a sua mesmo. Põe aí, se você tiver dados móveis, põe dados móveis também, quem sabe ajuda. Eu geralmente, quando a internet não tá boa, eu ligo as duas. Wi-Fi e os dados móveis, tá? Aí aquele enrijecimento, tipo homem abusador, é algo que me impede de avançar, talvez, num sonho ou numa crença de que é possível encontrar homens que não sejam abusadores. Então eu estou ressentida, travada, enrijecida. E aí esse enrijecimento, ele poderá ser algo, inclusive, fisiológico. Então, você estava falando de ressentimentos e sintomas. Os sintomas, eles podem ser fisiológicos. Você quer ver uma coisa? Presta atenção. Vai anotando essas coisinhas aí. Quando você começa a enjoar demais seu estômago, ou ter uma ânsia de vômito,
E aí você faz uma... A primeira coisa que a gente pensa, se você... Bom, se quem tá em plena atividade sexual pode pensar que tá grávida, ok. Mas vamos supor que você já afastou essa hipótese de uma gravidez, tá? Aí a segunda coisa que você pensa, porque a primeira seria gravidez no caso da mulher, né? A segunda coisa que você pensa é o que você comeu. O que eu comi que pode ter me feito mal? Aí você faz um pente fino, né? Que é aquela análise. Você vai passando na peneira da sua mente. Comi isso, comi aquilo, comi aquilo, comi aquilo. Não, acho que eu não comi nada que me fez mal. E geralmente é muito legal isso, né, gente? Quando a gente come uma coisa que faz mal e a gente começa a fazer essa listinha, a hora que chega na lista daquilo que te fez mal, o seu corpo rejeita. Presta atenção nisso. A hora que você pensa naquele alimento, você fala, é esse. Porque dá uma repugnância, o seu corpo rejeita. É muito legal isso. Porque o seu corpo ele está trabalhando com a questão da sobrevivência sempre, né? Então, na verdade, o seu corpo está preparando para, te avisando, ou seja, não coma esse alimento de novo porque ele te fez mal. Ele está te preparando o tempo inteiro para sobreviver. Mas aí você fez a listinha toda, passou o pente fino, não veio nada na sua cabeça. Aí, depois que você fez isso, faz a seguinte pergunta. O que está indigesto para mim? Aí já estou falando de situações, estou falando de pessoas, né? E isso pode estar ligado a algum tipo de mágoa. Nossa, eu vou ter que lidar com aquela pessoa. Meu Deus do céu, é por isso que meu estômago está embrulhando. Aí não adianta eu ficar numa do tipo, não, mas fulano é ruim, fulano é péssimo, fulano é não sei o quê. Olha, todo mundo precisa de desabafo, ok? Desabafo é uma coisa extremamente ótima, mas ela é ótima em momentos. Eu posso entrar lá para debaixo do meu chuveiro e falar baixinho, fulano é péssimo, fulano é horrível, eu não queria, mas eu não vou permitir que até o meu organismo fique reagindo desta maneira. Porque, gente, olha que coisa interessante, pensa nisso. Fulano fez isso comigo, Deus não me escutou, o fulano usou meu nome, sujou meu nome todo, mandou meu nome pro SPC, o Beltrano, a Beltrana namorou comigo e com mais 5 de uma vez, tudo isso é horrível, ok? Mas esse mal que ficou e pode ser mágoa, pode ter virado uma mágoa, ele vai ser sentido dentro de você. Então é você que se beneficia com a limpeza. Agora vamos voltar no gesso? O que faz? Eu nunca quebrei nada, né? Porque eu não fui daquelas crianças levadíssimas que sobe muro, que pula árvore, não foi, né? Eu não tinha essa performance. Mas até meu irmão, o Kikas, que era mais agitado, também nunca quebrou nada. Mas, pensa aqui, quebrou, pôs o gesso ficou no formato do lado do braço, da perna, do sei lá do que, ok. Para poder fazer de novo um novo gesso, para ver se tá bom, para tirar a radiografia, tem que tirar aquele gesso. Aí o que acontece? Molha aquilo tudo. Molha, porque aí vai diluindo. Ora, pense que a sua mão está rígida, tá aqui com gesso, ok? Mas aí você vai lá tirar a radiografia de novo, tira aquele gesso, põe na água e tal. Aí a sua mão tá livre. E pode estar até já estar curada, né? Aí vão pensar que diluiu toda a mágoa. E você então está livre de novo. Isso é a lógica. Isso é a lógica da saúde. Porque quando eu diluo a mágoa, que é o perdão, né? Eu vou eliminando todo tipo de rigidez química do meu corpo. Química. Tá? Gente, são muitas e muitas vezes que as pessoas falam comigo, isso aqui tá doendo assim, assim. Aí eu falo assim, dá uma pensada aí como é que foi as últimas 48 ou 24 horas e vê aí o que foi doloroso. Pode ser que seu corpo tá reagindo dessa maneira. Porque o que você passou aí nas últimas horas foi bem doloroso. Identificando o que foi, vai eliminando, vai falando, isso foi difícil mesmo, queria ter passado por isso, falando pra você mesmo.
mas passei, enfim, eu quero sobreviver, eu quero ficar bem, nananana. Veja se a dor não passa. Veja se a dor não passa. Tá? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que nós estamos sujeitos a dores que podem ser traumáticas, né? Eu falei aqui de uma dor das piores que existe pra gente superar, que é o abuso sexual, mas existem outros abusos, né, gente? Outras violações. Você quer ver? Se você teve uma infância onde alguém te chamava de burro o tempo inteiro, ou fazia algum tipo de bullying o tempo inteiro, isso também é abuso, ok? Se você passou por situações do tipo, você via lá seu pai e sua mãe brigando sem parar e você acreditava que a qualquer momento um dos dois ia matar, isso também é abuso. É um abuso social, é uma convivência social danosa e abusiva. Aquelas pessoas, por exemplo, que foram vitimadas por pais alcoolizados, que levantavam de madrugada e que faziam, né, e que batia em todo mundo e não sei o que tinha que sair correndo para a rua, isso também é abuso, ok? Se você, por exemplo, foi aquela criança, ô Marta querida, ela vai para, ela fica aqui no feed do Instagram, não precisa ir no YouTube não, mas depois vocês vão lá no YouTube, gente, dá um ok lá no meu canal, vai divulgando o canal, porque quanto mais pessoas veem e dão um like no canal, mais esses vídeos vão sendo distribuídos ao longo do mundo. E tem muita gente precisando escutar, né? Algumas coisas libertadoras. Se você é aquela pessoa, por exemplo, que passou uma infância ou adolescência escutando que se você fizesse isso ou aquilo, não, Deus vai te castigar, você vai ver, não, porque Deus vai pedir a conta, porque Deus isso, isso também é abuso, abuso espiritual. Usando o nome de Deus para poder amedrontar você, e na verdade você precisava era ser corrigido e não amedrontado. Existe uma diferença gigante entre corrigir e amedrontar. Então, ressentimentos e sintomas. É aquela camada de dor forte que vem por causa de algum trauma, consciente ou inconsciente. Eu ressinto, eu sinto de novo aquela dor, eu sinto de novo comigo, com o outro, com Deus. Nós podemos ter mágoa com o divino? Podemos. Podemos porque, assim, a gente cresce num aprendizado de que Deus é todo poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas. Então, quando de repente, até de uma maneira infantil da infância mesmo, a gente pede algumas coisas para Deus e aquilo não acontece, a pessoa pode ficar magoada com Deus. Pode, eu não estou falando que todo mundo fica. E se existe uma mágoa com Deus, que aí pode ser por um pedido não atendido, mas pode ser por coisas do tipo, fulano morreu, Deus não podia ter levado, né? Porque a gente tem essa ideia, eu gostaria muito que a gente trabalhasse a reconstrução dessa ideia, né? De que Deus é que leva a pessoa ou que chegou a hora. São duas ideias muito destruidoras. Vamos pensar na vida como uma coisa dinâmica, né? Existem ciclos, né? Como é que, assim, se a gente for pensar que a coisa é tão rígida dessa maneira, Deus me escutou, Deus não escutou, Deus, não, chegou a hora, não chegou a hora, não. Se a gente for pensar que é desse jeito, queridos, a vida fica muito enrijecida, né? E a gente pode ter todo o direito de dizer, olha, Deus, eu não estou bem com você, porque me parece que você não me escutou. Mas, por outro lado, eu também sei que você é maior do que tudo isso que eu penso. Então, eu estou aqui para me limpar de tudo aquilo que não é bom e reconstruir. É uma nova construção com o divino. Hoje eu estou aqui com minha xícara da alfabetização emocional, onde tem todos os sentimentos de aproximação. Eu vou falar disso aqui na live. Hoje eu não estou com taça. Porque como a situação aqui o ressentimento é apenas para mágoa ou aborda outros sentimentos? O ressentimento é tudo aquilo que faz com que eu sinta mágoa, culpa ou revolta, tá? A revolta, ela é
uma expansão de não aceitação generalizada. Eu não aceito a vida, eu não aceito Deus, eu não aceito lei, eu não aceito... É uma revolta. Imagina uma coisa revolta, né? Imagina que o vento tá batendo, não tem nada que fique ali naquele lugar, porque o vento tá batendo. Isso é a revolta. A revolta não deixa nada pousar dentro de nós, porque é tudo revolto, é como um mar em tempestade, né? Se você escuta uma notícia na televisão, você fica revoltado. Se você vê alguma cena na rua, você fica revoltado. Se você... a pessoa que está com revolta, ela está assim numa vibração de inaceitação, vamos dizer assim, que até as coisas boas descem mal. Mas de sentir mal. Pô, eu vou dar um exemplo. Eu já falei até disso. Uma vez eu estava no banco, né? Já tem muitos anos. Foi quando o banco começou a colocar o banco de dinheiro começou a colocar bancos ou cadeiras para a gente sentar. Então, sei lá, tem 20 anos. E aí eu cheguei lá no banco e tal, e tinha as cadeiras pra gente sentar, e devia ser 15 para as 4, né? Naquela época, o horário em Minas Gerais era até 4 horas, e até antes da pandemia era de fechar banco. E me chega uma senhora lá, muito nervosa, agitada, falando que ninguém no banco trabalha bem, que ela precisava de passar em mais 3 bancos, e etc e tal, nananana. E aí ela foi e falou assim... E ainda se coloca essas cadeiras pra gente sentar, esses bancos aqui. Quer dizer, ela estava tão revoltada, assim, que ela estava xingando até as cadeiras, que eram almofadadas e tudo mais. E aí eu, com muita gentileza, falei pra ela assim... Não, mas aí nesse caso a senhora pode ficar em pé, não precisa ficar sentada. Não é obrigada a ficar sentada. Não precisa ficar revoltada com a cadeira. Entende? A revolta, tipo assim, a pessoa fica tão aflita, tão enlouquecida, que até uma cadeira boa, almofadada, para ela esperar, vira um problema, né? E aí ela, é mesmo, né? Eu falei, pode ficar em pé, né? Se não tá gostando da cadeira, não pode ficar em pé. Aí ela começou a rir, né? Eu dei uma quebrada no humor dela. Aí eu falei com ela assim, mas a senhora tem que ir desses 3 bancos e que horas que a senhora saiu de casa? Eu saí agora. Não, mas aqui, vamos fazer uma coisa. Próxima vez a senhora calcula melhor o tempo, né? Porque 15 minutos para passar em 3 bancos, quase impossível. Ou é impossível, né? Pois é, mas a gente tem uma vida corrida, não, é verdade, a gente tem uma vida corrida, mas a gente, né, precisa aprender a se programar. Fui falando assim, sem acusação, né? Deixa eu só ver aqui o que o Caroline coloca, a Ana. Quando criança apanhei muito meu pai alcoólatra, eu rezava tanto para tudo aquilo passar, que passou até em minha mente, eu paro às vezes para pensar e não lembro de quase nada, eu não guardei mágoas. Pois é. Tem isso também, né, gente? Tem gente que se ressente por algumas coisas e tem pessoas que passam pelas mesmas coisas e não se ressente. Então também não tem uma regra, viu, com relação a isso, tá? Não existe uma regra. A Rose chegou aí, ó. Rose, cheguei. Seja bem-vinda. Aí, a Márcia, né? Olha, então, veja bem, não existe uma regra também, viu? A gente não tem também que falar assim, da mesma maneira que eu me magoo, todo mundo se magoa, não. Né? Tem gente que se magoou X, tem gente que se magoou 2X, é diferente. Mas o que eu quero dizer é que, indiferente da intensidade, qualquer tipo de ressentimento que gere mágoa, que é o ressentimento com o outro, que gere culpa, que é o ressentimento comigo, né, conosco, que gere revolta, que é esse ressentimento generalizado, né? Aí vai todo mundo no pacote, vai Deus, vai os antepassados, vai o presidente, vai o sei lá quem. Você tá revoltado com tudo, né? E é esse ressentir assim, você se sentir absolutamente sem ver, sem voz e sem lugar. Isso gerará essa rigidez química, excesso de cortisol no seu corpo. Pode fazer a sua digestão ficar lenta, pode fazer o seu intestino
ficar ou muito... Boa, viu, Tiago? Boa pergunta. E a raiva seria o fruto do ressentimento? É o contrário, tá? Eu falei disso ontem, mas eu vou explicar de novo, tá? O ressentimento que é o fruto da raiva repetitiva. A gente identifica, Tiago, se a gente está ressentido, quando a gente lembra daquelas coisas, sempre com dor, com uma certa revolta, com uma certa indignação. Aí você lembra, a cabeça dói, o estômago embrulha, você tem pesadelos com aquilo, por exemplo, ou simplesmente existe um sintoma, né? Você já fez todos os tratamentos para curar, por exemplo, a sua gastrite, e nada cura a sua gastrite. Pode ter um ressentimento, viu? Tá? Então, isso é bem bacana, porque quando existem sintomas repetitivos, os mesmos já tratados, eles podem estar ligados a uma base de trauma, que é uma coisa emocional, e de ressentimento, que é um bloqueio da nossa espiritualidade, da nossa essência, tá? Pois é, B, isso aí é legal, né? Porque hoje você já vê que o tom de voz do seu pai não vai te destruir, né? Te assusta e tudo, mas aí você já volta ao normal, porque você sabe que é um jeito dele, você já amadureceu, você já tá forte diante disso, né? Então, olha só, o ressentir, ele pode trazer sintomas, porque fica aquela lesão emocional que vai sendo sentida, gera hormônios de enrijecimento no corpo. Então, não digere bem, né? As coisas. No workshop 3D eu coloco lá uma questão muito, já tenho falado isso, porque isso para mim é uma coisa libertadora, que é os que são as últimas descobertas nos 20 anos sobre a célula corporal nossa. A célula tem 2 comandos. Ou ela está livre e confiante para desenvolver, então ela está saudável, ou ela está em mecanismos de ter que se proteger. Não, estou sob risco. Então ela enrijece, fecha as portinhas e aí pode acontecer uma série de adoecimentos, tá? Então, quanto mais eu perdoo, quanto mais eu terei saúde. Eu quero só falar aqui para o Tiago o seguinte. Eu disse, Tiago, eu trabalho muito com a questão das emoções. Esses aqui são personagens que eu criei, não fica muito legal, né, para ver, mas aqui tem o personagem da força, da alegria, do perdão, da aceitação, do companheirismo, que são bases emocionais de sentimentos que são chamados de aproximação, e existem sentimentos que são chamados de distanciamento, e a gente aprender a identificar e gerenciar esses sentimentos faz toda a diferença na nossa vida, inclusive para a saúde física. Mas a raiva ela é considerada um sentimento de distanciamento, mas os sentimentos de distanciamento eles têm um papel também positivo. O que é a raiva? A raiva é a crença de que eu estou sendo injustiçada, ignorada, não valorizada e por aí vai, né? Então, essa crença de injustiça que a raiva traz, ela é... Aí, ó, a Raquel tá falando para fazer o workshop 3D, né? Foi maravilhoso, né, Raquel? É uma ferramenta muito boa para a gente integrar corpo, mente e espírito com coisas simples do dia a dia e alcançar equilíbrio, né? Então, a raiva, os sentimentos, as emoções, elas têm um papel de nos proteger de algo. Então, a raiva é para eu me proteger de algumas coisas que estão sendo abusivas. Então, quando ela acontece num ponto de equilíbrio, ok, tá? Aí a Lorena também falando da mentoria, né? Esses lançamentos aí, eles têm datas, viu, gente? Nós vamos ter umas datas aí de relançar o 3D, a mentoria, e vocês ficam bem atentos. Não dá para comprar sempre, não, porque fecha e abre as vendas online. Isso aí é com a equipe do marketing, né? Como diz, eu produzo, o resto eu não sei muito, não. Eu só produzo. Pois é, B, tem que te mandar de novo o login, né?
Então, olha só. Então, o Nil, você tem que perdoar, mas assim, não é perdoar no sentido de, eu preciso ser bonzinho, não posso guardar mágoa. Não, às vezes, o que é 3D? São 3 dimensões, corpo, mente e espírito. Workshop 3D, 3 dimensões. Às vezes, nós já vamos recolocar a venda aí. Acredito que ainda em julho, né? Às vezes, e aí eu quero, além de ter respondido isso aqui, ó, porque aí a raiva, se eu tenho ela um pouco num equilíbrio, ela vai me proteger de algum tipo de abuso, ok, tá? Mas se eu só vivo com raiva, ele já deixa de ser uma proteção. Aí já vira um ressentimento. Então, na verdade, a raiva, ela é uma coisa muito momentânea e que você esquece. Você, tipo assim, qual que é a raiva que você passou semana passada? De repente você já esqueceu, né? Mas se você não esqueceu, pode ser que já tenha uma ponta de mágoa aí, viu? Se foi com outro, por exemplo. Às vezes você passou a raiva com você mesmo. Tipo, eu jurei que eu nunca mais ia ligar pro meu ex. Liguei 30 vezes pra ele. Adoro esses exageros, né, gente? Aí liguei 30 vezes pra ele. Aí eu fico numa raiva de mim, mas quer ser uma descontrolada, você ligou 30 vezes, pô, passou. Porque você ligou pro seu ex semana passada, acho que não, você vai ter que pensar. Pronto, você não tá com culpa por isso. Já esqueceu, já não ligou mais 30, mais 40, mais 50. Mas se você lembrou, e aí sente aquela dor, não, liguei, que vergonha, ele não atendeu. Meu Deus, pode ser que você já tá com culpa de ter feito isso. Ó, eu me perdoo por ter ligado 30 vezes pro meu ex. Eu me perdoo de estar fazendo papel de bobinha, ok? Tá certo? Aí no perdão existem fases. Raquel aí, Zélia, tá lendo um livro super bacana, né, Raquel? Não perdoe cedo demais. Gente, leiam esse livro. Esse livro é, vou falar para vocês, é um manual de saúde emocional, de saúde social. Não fui eu que escrevi, não. De saúde relacional, de saúde espiritual. Porque é de uma clareza quando é que cabe o perdão e quando ele vai ser extremamente eficaz. E quando também eu não posso perdoar tão rápido porque eu estou sujeita ao abuso. Olha, você vai achar em estante virtual, tá? Porque esse livro, Não Perdoe Cedo Demais, não existe ele mais novo. Então você vai achar em sebo virtual, lugares de livros usados, tá? Entra na internet e pede o seu. Com essa pandemia, acho que não tá chegando tão rápido, mas antes da pandemia chegava com 4 dias. O perdão, ele tem fases. Tem a fase da revolta, da gente não aceitar aquilo que está acontecendo, né? Depois tem uma fase de barganha, que assim, não, eu até perdoo se, né? Ah, não, até o nome é Não Perdoe Cedo Demais. Isso aí, você acha na estante virtual. Aí depois, aí a fase da barganha, que a gente fica barganhando, não, eu quero me perdoar, mas não sei, quem sabe, não, mas e se eu me der uma chance? Não, mas eu tava tão arrasado quando eu fiz aquilo. Então, quer dizer, eu fico me barganhando. Então, eu não mergulho realmente na dor. Existe a fase do desânimo, da depressão, não da depressão enquanto doença, mas da depressão assim, sabe, de você entregar os pontos, ó, já não faz diferença, né? Você falou aquela pessoa para mudar, aí ela só mudou depois que vocês, enfim, tiveram uma super briga, aí ela muda, aí você fala, já não faz diferença e tal, mas na verdade você tá num processo de perdão, tá? A outra fase por fim, eu não vou falar todas porque aqui me fugiu, mas depois, se você lembrar aí, Raquel, escreve aí para nós as 5 fases do perdão. E por fim, a aceitação do acontecimento enquanto acontecimento, mas a aceitação de mandar toda a dor daquele acontecimento embora. Aí você concluiu um processo de perdão. Então, existe, dentro de um processo de perdão, existirá momentos de raiva, existirá momentos de tristeza, existirá momentos de cis, né? Mas se
né? Ah, não, Deus deixou meu filho morrer, mas se ele me der um novo marido, eu perdoo ele. Entende? Isso é barganha, né? Entende? Assim, não. Não, eu vou perdoar meu pai só se ele colocar 10.000 na minha conta. Mentira, ele vai pôr 10.000 e você vai continuar magoado, né? Porque não é uma questão numérica, ok? O perdão a gente só alcança exercitando. É igual o condicionamento físico, é igual você que ser expert em alguma coisa, é só exercitando, tá? Então, o perdão ele tem fases. Pode ser que você ache. O primeiro é a negação. Isso aí. O primeiro é a negação. Você nega aquilo, você fala, não, não sou culpado, não. Mas no fundo você está sentindo uma super culpa. Ah, não, mas o fulano não me traiu, não. É porque ele estava cansado. Não, ele te traiu, é verdade. Mas você está negando, ok? Isso aí. Eu lembrei agora. Obrigada, Raquel. A negação, depois vem a raiva, né? Depois vem a barganha, que são o cis, a tristeza, que é a depressão, e por fim conclui-se o perdão com a fase de aceitação. Não queria mesmo que tivesse acontecido isso, pisei na bola, liguei 30 vezes para o meu ex, eu não queria ter feito, mas fiz, mas eu me perdoo. E me faço um propósito, né? Quando a gente aceita, aceitar não é concordar, aceitar é cicatrizar a nossa alma. Isso é que é aceitar, viu, gente? Eu já tô chegando ao fim, né, gente? Que coisa. Mas eu acho que eu consegui falar basicamente do que precisava. Que essas coisas trazem sintomas. Aí, por exemplo, eu estava falando aqui do abuso sexual e tudo. A pessoa poderá ter uma afetação, estar afetado, né? Durante muito tempo na vida sexual, com enrijecimento muscular, com até dificuldade de ereção, por exemplo. É isso aí. Aceitar é cicatrizar a alma, né? Então, tudo isso precisa ser cicatrizado pouco a pouco, e aí isso vai te liberando, por exemplo, para ter uma atividade sexual saudável, para ter um estômago que funciona bem, para ter uma noite tranquila. Então, tudo isso é saudável. E eu quero finalizar contando a história da pipa. São papagaios, vocês estão vendo, né? Olha só. Há muito tempo atrás, vou tentar ser rapidinha. Se cair, eu vou chamar de novo, só porque eu preciso contar isso aqui pra gente finalizar. Uma pessoa que eu atendi muito rígida assim, de não aceitar as coisas, né? Ah, o mundo não podia ser assim, Deus devia... Enfim. Aí um dia eu falei, mas chegamos a uma conclusão que ela precisava muito sentir coisas de liberdade e tal. E eu falei, o que é liberdade pra você? Era quando eu soltava pipa na rua, quando eu era criança e tal. E ela também trazia uma questão de querer reconciliar com Deus. Aí eu falei com ela assim, o que Deus precisaria fazer para você se reconciliar com ele? Ela disse assim, se ele me mandasse uma pipa, ok? Aí passou uns tempos, chegou um paciente meu com uma pipa na mão no consultório e falou assim, Raquel, essa era dia de chuva, inclusive. Essa pipa engarranchou no meu carro e eu não quis parar e achei que eu devia trazer para você e de repente me deu até uma intuição de que você sabe para quem é a pipa. Na hora eu não lembrei. Falei, beleza, não sei não, mas deixa a pipa aí e tal. Só que quando eu vi naquele dia a última pessoa, era essa pessoa rígida que tinha pedido para Deus mandar uma pipa para ela. E aí ela chegou, fizemos a sessão, quando foi terminando, eu falei, você lembra que você falou que para fazer as pazes com o divino você precisaria que ele te mandasse uma pipa? Lembra? Eu falei, então olha para trás. Aí a pipa estava lá, ela chorou muito. Falou, você comprou uma pipa para mim, Raquel? Não, claro que eu não ia comprar uma pipa, porque não seria tão autêntico, né? Falei, a pipa engarranchou no carro, e assim contei tudo. E esses dias eu tenho lembrado muito dessa história, muito. Eu não sei exatamente por que eu tenho lembrado dessa história, da pipa e tal, enfim, tô aqui pensando em fazer umas paredes diferentes, aí eu pensei em pintar uma pipa, muitas vezes eu escrevo essa história para poder dar de presente de aniversário para as pessoas, da pipa como um sinal do amor e tudo. E aí essa semana eu tenho 27 segundos, eu fui deitar e pedi a Deus que me mostrasse se estava num caminho certo de várias coisas e falei, e se eu tiver, me mande uma pipa.
Quando eu acordei de manhã, essa pipa estava caída no terraço do meu apartamento. O que eu quero dizer com isso é que nós podemos ousar. Tudo está à nossa disposição.